Sua fé pode ser uma mentira? Eu sei que essa pergunta soa quase como uma ofensa, mas e se muito do que nos ensinaram sobre ser cristão, aquelas promessas de uma vida sem problemas, de prosperidade garantida, de nunca mais sentir dor, e se tudo isso fosse na verdade uma armadilha? E se essas ideias que parecem tão reconfortantes fossem exatamente o que nos afasta do verdadeiro evangelho do Cristo que a Bíblia realmente revela? Você já se sentiu culpado porque sua vida não parece tão perfeita quanto de outros cristãos? Já se perguntou se a sua fé é fraca porque você ainda enfrenta lutas, tristezas e perrengues financeiros? Se a sua resposta for sim, então esse vídeo é para você. Hoje a gente não vai passar a mão na sua cabeça. Pelo contrário, vamos usar a Bíblia para expor algumas das mentiras mais populares que rodam por aí e descobrir o que ela realmente diz sobre o custo, o desafio e a glória de seguir a Jesus Cristo de verdade. A primeira mentira: ser cristão vai te deixar rico e saudável. Vamos para a primeira mentira, que talvez seja a mais sedutora de todas: a de que a fé é uma ferramenta para obter sucesso material e saúde perfeita. É o famoso evangelho da prosperidade. A lógica é simples e muito atraente. Se você tiver fé o suficiente, declarar sua bênção e, claro, for generoso na sua contribuição, Deus é praticamente obrigado a te dar um carro do ano, uma casa maior e curar todas as suas doenças. A falta dessas coisas? Bom, aí é sinal de falta de fé ou de algum pecado escondido. Mas qual é o resultado prático disso? Frustração, culpa e, em muitos casos, uma sensação profunda de que Deus te abandonou. Quando o diagnóstico ruim chega, quando o desemprego bate na porta, quando a ansiedade aperta o peito, o que acontece com essa fé? A pessoa que acreditou nisso tem duas saídas. Ou ela conclui que a sua fé é uma farsa, ou, pior ainda, que Deus não cumpriu a parte dele no acordo. Ela começa a se perguntar: onde foi que eu errei? Minha fé não foi grande o bastante? Por que Deus está me castigando? Isso transforma nosso relacionamento com o Criador numa transação comercial. Deus vira uma espécie de gênio da lâmpada e a oração se torna uma lista de exigências. A adoração é motivada pelo que podemos ganhar e não pelo que Ele é. O próprio Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse evangelho ele te ensina a amar mais as bênçãos do que o abençoador. E isso tem um nome, é idolatria. Agora vamos abrir a Bíblia e deixar que a própria palavra de Deus destrua essa mentira. O que Jesus prometeu aos seus seguidores? Em João 16:33, ele é direto. Nesse mundo vocês terão aflições. Ele não disse talvez ou só se a sua fé for fraca. Ele afirmou que as aflições viriam. A promessa não é a ausência da tempestade, mas a presença dele conosco no barco. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da história, teve uma vida de luxo e prosperidade? Vamos ouvir o que ele mesmo diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso não parece nem um pouco com um comercial de TV, não é? Parece uma fé real que sobrevive no meio do caos. E a cura? Paulo conta que tinha um espinho na carne e orou 3 vezes para que Deus o tirasse. A resposta de Deus não foi a cura, foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A verdadeira prosperidade do cristão não está na conta bancária ou num corpo que nunca adoece. Nossa maior riqueza é a graça de Deus, que nos sustenta justamente quando estamos mais fracos. A verdade é que seguir a Cristo pode sim te custar confortos e seguranças.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, está escrito que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A recompensa prometida não é aqui na terra, ela é eterna. A segunda mentira é só fazer uma oração e pronto. A segunda mentira é mais sutil, mas talvez até mais perigosa. A ideia de que a salvação se resume a um único ato, uma oração feita uma vez na vida sem nenhuma necessidade de transformação real, é a crença de que você pode aceitar Jesus como Salvador, mas não precisa se submeter a Ele como Senhor. Você ganha o seu ingresso para o céu, mas a sua vida, as suas vontades, os seus hábitos e pecados podem continuar exatamente iguais. O que essa mentira produz? Um cristianismo fraco, anêmico, sem poder e sem resultado nenhum. Ela enche as igrejas de pessoas que se dizem cristãs, mas cujas vidas não se diferenciam em nada das do mundo. É o que a Bíblia chama de fé morta. Tiago, no capítulo 2, versículo 19, nos dá um choque de realidade. Você crê que existe um só Deus? Ótimo. Até os demônios creem e tremem. Pensa bem, se a nossa fé é só concordar mentalmente que Jesus existe, qual é a diferença entre nós e os demônios? Nenhuma. Essa crença cria uma falsa segurança. A pessoa pensa: eu fiz a minha oração, estou salvo. Enquanto vive em fofoca, em desonestidade, em amargura, sem nenhum desejo de mudar ou de se arrepender. Ela confunde o portão de largada com a linha de chegada. A conversão não é o fim da linha, é só o começo de uma nova vida, uma vida de discipulado. E o discipulado, meu amigo, custa caro, não é simples. E Jesus não podia ser mais claro sobre o que significa segui-lo. Em Lucas 14, uma multidão o seguia animada com seus milagres. Era o momento perfeito para bombar sua popularidade, mas Jesus se vira para eles e diz algo chocante, que com certeza fez muita gente dar meia volta. A partir do versículo 26, se alguém vem a mim e não ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ele continua: e aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele reforça: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você percebe como a linguagem de Jesus é radical? Ele fala de negar a si mesmo, carregar a cruz e renunciar tudo. Negar a si mesmo significa que a sua vontade, os seus desejos, os seus planos não estão mais no trono da sua vida. Cristo está. Significa dizer não aos seus impulsos e sim à vontade de Deus, mesmo quando é difícil. Tomar a cruz não é sobre um fardo qualquer, como uma doença ou um chefe chato. No Império Romano, um homem carregando uma cruz estava a caminho de um lugar, a sua morte. Carregar nossa cruz significa morrer para o nosso ego, orgulho e independência todos os dias. A salvação é de graça, um presente que você não merece. Mas o discipulado, o ato de seguir Jesus, custa tudo. A verdade não é que você faz uma oração e continua vivendo como quer. A verdade é que a fé genuína, a fé que salva, é uma fé que transforma, que obedece, que não se submete e que se segue a Jesus. Não importa o preço. E a terceira mentira é: ir à igreja te faz um bom cristão. A terceira grande mentira é confundir religiosidade com um relacionamento real com Deus. É a ideia de cumprir um checklist de atividades, ir à igreja ao domingo, não falar palavrão, dar o dízimo, postar um versículo por dia, te torna um bom cristão. O foco fica todo no comportamento externo, nas aparências e nos rituais. Sabe qual o maior problema disso? É que essa mentalidade cria exatamente aquilo que Jesus mais combateu na terra, que é a hipocrisia. Ela cria fariseus modernos, pessoas que por fora parecem super espirituais, mas cujos corações estão cheios de orgulho, julgamento e inveja. Elas se orgulham de não cometerem certos pecados grandes,
enquanto ignoram os próprios defeitos. Essa fé baseada em rituais é vazia e cansativa. Vira um fardo, uma performance para os outros te acharem santo. E quando você inevitavelmente falha, quando um pensamento ruim surge ou a paciência acaba, a culpa te esmaga. Por quê? Porque sua justiça não está em Cristo, mas na sua própria capacidade de seguir regras. Você está tentando limpar o copo por fora, mas por dentro ele continua sujo. Exatamente como Jesus descreveu em Mateus 23, 25. No fim, você pode ter uma religião impecável, mas não ter relacionamento nenhum. A Bíblia inteira grita que Deus não está nem um pouco interessado em rituais vazios. Ele quer o seu coração. No livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 13, Deus faz um apelo: rasguem o coração e não as vestes. Ele não queria um show externo de arrependimento, ele queria uma mudança interna e genuína. Jesus não veio criar uma nova religião com mais regras. Ele veio para nos dar vida, um relacionamento com o Pai. Ele não disse, eu sou o ritual e a regra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ir à igreja é importante? Claro, claro que sim. A Bíblia nos encoraja a nos reunirmos, mas a gente não vai à igreja para se tornar cristão. A gente vai porque a gente já é cristão. A igreja não é um prédio, é um corpo vivo do qual fazemos parte. É uma comunidade de pessoas imperfeitas, salvas pela graça, que se juntam para adorar a Deus, aprender da palavra e encorajar uns aos outros nessa caminhada. A fé de verdade não aparece só dentro de quatro paredes, uma vez por semana. Ela se manifesta como você trata a sua família, como trabalha na segunda-feira, como lida com quem te ofende e como usa o que você tem para servir aos outros. A verdade é que Deus não quer a sua religião. Ele quer um relacionamento com você. Ele não quer seu ativismo. Ele quer o seu coração. E olha, vamos ser sinceros, o evangelho pop que vendem por aí é fácil, é confortável e é todo sobre a gente. Mas o evangelho de Jesus Cristo é o oposto, não é sobre conforto, é sobre a cruz. Não é sobre prosperidade na terra, é sobre um tesouro no céu. E não é sobre uma oração isolada, é sobre uma vida de rendição diária. Não é sobre rituais, é sobre um coração transformado. Seguir Jesus Cristo de verdade tem um custo, exige renúncia, sacrifício e obediência. Só que a recompensa é infinitamente maior do que qualquer coisa que este mundo pode te dar. A recompensa é o próprio Cristo. O convite de Jesus não é para uma vida fácil, é para uma vida de verdade. É um convite para abandonar as mentiras que te deixam frustrados e culpado e abraçar a verdade libertadora do Evangelho. Se essa mensagem mexeu com você e o seu desejo é buscar essa fé genuína, que custa tudo, mas vale tudo, se inscreva no canal para que a gente continue nessa jornada juntos. E eu quero muito saber o que você pensa. Deixe um comentário me dizendo qual dessas mentiras você já ouviu ou até mesmo já acreditou um dia. Vamos conversar sobre isso e nos ajudar a crescer na verdade da palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.